Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal O Abismo de On, uma jornada literária, filosófica, também, mais literária. Escrita de livro ao vivo, né? Brincar. Trabalho com esforço e empenho na jornada. O tema de hoje é um tema bem interessante. Que diabos é web novel? Cara, eu não sabia o que era web novel há 2 meses atrás. Vamos por partes. Vamos pensar em textos narrativos. Textos narrativos é o quê? Você pega aqui no Google, texto narrativo, você vai ter romance, que são histórias longas, complexas, múltiplas, densas, longas, tradicionais, tá? Grandes romances, tipo Senhor dos Anéis, romance de fantasia épico, Game of Thrones, romance de fantasia épico também. Novela, o que é novela? Novela é um romance menor, é um romance mais enxuto, um romance menos, digamos, grandioso, por assim dizer. Mas é intermediário, mas é bacana também. Conto são histórias concisas, geralmente sobre um tema menor, tipo, quantas páginas? Poucas páginas. Poucas páginas, um tema central, uma história pontual, começo, meio e fim. Crônica são contos urbanos, na cidade, no contexto ali, sei lá, eu não sei nem como descrever, é uma narrativa baseada em cotidiano. A crônica é mais cotidiano, conto é narrativa mais condensada, aí crônica pode ser mais jornalísticas e tal, e tal, e tal. Crônica é um típico básico, assim, não é muito feito hoje em dia. Fábula, história mais curta que conto ainda. Fábulas são alegorias. Personagens, lição de moral, coisas mais pontuais. Aí tem a biografia, epopeia de poema, poesia também, como um dos gêneros possíveis de narração. Poema narrativo, poema em prosa. E aí tem uma coisa que eu não conhecia. E, aliás, tem um monte de coisa que eu não conhecia que vem junto, né? Que vai entrar junto dos romances novos. Romance tradicional, aqueles livros de biblioteca. Era da internet. Quebra. Primeiro, biblioteca, digamos, a gente entende como isso analógico. Analógico e agora o virtual. O virtual tem essa segmentação que eu encontrei num Discord, server do Discord do Manicômio Literário. Manicômio Literário é um grupo que faz review, crítica de livro, a gente brinca, zoa, pega pesado, eles pegam a sério os livros ali. E as pessoas têm ali as produções textuais e tal. Eu não estou recomendando nem fazendo propaganda, só comentando. Mas por tabela acabo fazendo. As pessoas, gente boa, estou em vários grupos aqui do Discord de literatura, tipo o Manicômio Literário, Cripta dos Escritores, o Ilúzia, o do Esmeralda, entre outros, né? Aqui no local do Manicômio tem um local lá que você vai publicar os textos para serem lidos, tem um informe, assim, um tutorialzinho. O texto é uma flash fiction, um texto curto até 1000 palavras. Flash fiction é um conto. Mais um conto curto. Ou um conto maior, que é conto mesmo, de 1000 a 7.000 palavras, deve dar 10 páginas. Então vai lá de uma página, 10 páginas, 10 páginas. Então de 1 a 10 páginas é um conto. Conto geralmente é mais curto que 10 páginas, mas pode ser longo. Cada autor de um gênero, né? Aí, você talvez escreva noveletas. Noveletas são novelas, que, como eu falei, romances curtos. E vai até 17.000 palavras, ou novelas mais longas, 17.000 palavras até 40.000 palavras, que nem eles colocam no tutorial aqui. É uma novela mais ampla, mas ainda é curta, é uma novela menor que um romance. Ou é um romance de verdade, é de 40.000 palavras em diante, ou seja, longo. Quantas páginas? Não sei, 200 para cima, 100 para cima. Talvez. Aí tem as segmentações, isso aqui é o clássico. Aí temos o internetation. O que temos na internet? Tirando o roteiro, que roteiro todo mundo conhece, roteiro é para fazer uma história pragmática para ser narrada em audiovisual ou algo assim. Roteiro não é livro, roteiro é roteiro. Roteiro é uma estrutura de texto feita para dar base para uma leitura teatral, uma leitura audiovisual. Então, o roteiro não é um livro em si, mas tem livros que são meio roteirizados também, entende? Mas temos a pegada de web novel. Eu vou centrar aqui, mas antes de chegar no web novel, que eu não sabia que era, e aí a parte interessante do negócio, é entender também o que se entende por light novel. Light novel é uma variação do que se entende por romance, só que um pouco mais misturado com novela, porque é um pouco mais curto, talvez. É uma pegada onde você vai ter ali mistura de estética, desenho, com literatura. Light novel é um termo que acontece muito no Japão. É uma coisa que acontece muito em escritores orientais, principalmente Japão, Coreia, talvez China também. No Brasil não é muito comum. No Brasil você faz mais literatura de novel ou romance.
tá? Escritas longas. Light novel tem uma pegada muito de fantasia, de mundo mágico, uma coisa mais focada na ficção. É uma coisa também mais, digamos, fácil, degustável, com linguagem mais simples. É uma linguagem ainda meio termo entre internet e romance. Por que meio termo? Porque ainda dá para ter um formato de romance, uma coisa mais profunda, tem ilustração geralmente, uma coisa bastante grafada. Até para gravar para vocês verem que eu tô gravando a tela, né? E roubando aqui a tela dos nossos colegas do Manicômio. Qualquer coisa que vocês quiserem se inscrever no Discord deles é legal também. Me perguntem como manda o link. Convite. Eu acho que dá para mandar o convite. Só que tem aqui o tutorialzinho. Então tem light novel, como eu tava falando, flash fiction, conto. Aí tem aqui noveleta, novela e por fim romance. Mas vamos lá. Eles não são focados nisso aqui, tá? Eles são focados de novela pra cima. Melhor pra baixo. Novela, noveleta e romance não é a vibe deles. São vibe web novel. Web novel. Tá? Light novel, então, tem essa pegada meio híbrida. Ainda não completamente internet. E light novel? Light novel é pura internet. É o suco da internet. A dificuldade de uma light novel é que é a seguinte. Ela é publicada online, em blog, em Wattpad, em Illusia. Também Illusia é um dos locais ali onde a gente publica bastante as light novel não, as web novel. E o web novel é um modelo muito enxuto. Lembra TikTok, lembra uma coisa mídia social, Instagram, lembra uma coisa, talvez, uma coisa pontual ali, imediatista, tá? Uma coisa mais geração Z. Eu não sabia como escrever web novel. Eu aprendi porque, sem querer, eu estava escrevendo web novel, porque a formatação do meu texto não condiz, inicialmente, com a de um romance. Ela é o híbrido. Ela tá meio híbrida entre romance e talvez uma light novel. Mas aí eu formatei, corrigindo e virou uma web novel. Não foi por querer, mas acabou virando. O que é uma web novel? Os parágrafos têm 2 linhas. 3 linhas. Eu odeio escrever web novel. Eu tô escrevendo uma web novel. Meu formato é querer escrever romance. Meu romance é o quê? Parágrafos longos, textos grandiosos, assim. Uma página, meia página de parágrafo, descrições, tal. Regra de web novel é regra de cinema, regra de videogame, regra de série, regra de anime. Você tem que convencer o leitor e ter sempre aquela pegada de clímax, gancho, destaque. Você sempre está em 1.500 palavras em média por capítulo. Um capítulo em média de um livro é 5.000 palavras, depende ali do autor. Pode ser menos, pode ser mais, pode ser 30.000 palavras no capítulo, 20.000 palavras, depende do autor. Mas 20.000 é um autor bem prolixo. Mas um pouco menor geralmente o capítulo. Web novel não pode passar 3.000. 3.000 palavras é o limite da internet. Por quê? Porque tem um texto que tem que ser lido em 20 minutos, 15 minutos, em uma jornada de ônibus. É um texto para ser lido. Vou até dar um exemplo aqui no Illusia para vocês verem os textos da galera. Tá aqui, projetos destacados. Aí você pega Illusia, tem a galera que tem mais view aqui. Pega esse aqui, por exemplo, em Além das Correntes. Vamos pegar Além das Correntes, que é um típico web novel padrão. Aí você pega aqui. Beleza, vamos lá. Então tinha um web novel bem legal, porque trabalha com história, trabalha com... É bem interessante mesmo. Trabalha com a pegada, assim, de um texto meio sentido sério, não é uma fantasia. É um texto de escravidão, um isekai de escravidão, né? Mas isso aqui, ó. 3 linhas, uma linha. É normal até certo ponto em livros normais também. Mas 2 linhas, passado, aí você pega aqui, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. Aí aqui se é um pouco mais descritivo, vai dentro com um web novel mais tradicional. Aliás, recomendo pra caramba, esse texto é bom pra cacete. Aí volta aqui, 4 linhas, 4 linhas, beleza. Aí você vai ver, dá o quê? A gente pode voltar aqui, não vou ler o texto inteiro agora, tá? Ó, 1.995 palavras, primeiro capítulo. O máximo do capítulo vai ser 2.500. 3.000 no máximo. Tá? Ó, 2.600. Daqui ainda que ele é mais prolixo. Geralmente até menos, 1.500. A minha web novel tá ficando com média 1.300 a 1.600 por capítulo. No primeiro capítulo, no segundo eu não sei como vai ficar. Então 1.200 até 1.700, 1.600, não vai para 2.000, não vai para 2.500, não chega nem a 3.000. A leitura é rápida, a leitura é fluida. Não sei qual o tempo de leitura disso aqui, tem uns locais que marcam o tempo de leitura, mas em média vai uns 10 minutos. É um trajeto de ônibus, ou menos até. Então esse é o formato web novel. Vou pegar outro aqui da galera mesmo, que, por exemplo, esse é o mais famoso, King Knights of Chaos. Knights of Chaos tem uma coisa interessante, ele escreve em padrão inglês. Ele trabalha com a
A formatação do texto é totalmente em inglês, né? Não é travessão, é tudo aspas, aspeado, né? As conversas e tal. E o padrão também é web novel, tá? Tem aqui e tal, ele é uma novel, web novel gigantesca, tá? Que há anos sendo escrita, tá? O web novel tem essa pegada também, ela é meio infinita. Ela é curta, ela é constante, é como se fosse uma série, tipo um Supernatural da vida, ou sei lá, não sei, série popular aí com várias temporadas, 10 temporadas. Ela é curta, ó, que tem 1.700 em média, tem 2.000 alguns, outros mais 1.700. Feito para se lidar rápido, ó, tem 679 capítulos até agora, lançado de 2019 a 2026. E é constante. A atualização de web novel é semanal. Não é aquele escritor que fica 1 ano, 2, 3 anos e depois joga para o editor e publica do nada. Stephen King. É você lendo semanalmente, direto. É para você ter público. É você ter canal do YouTube, só que não é YouTube. É você ter canal de literatura. Você escreve seu texto e as pessoas leem. Como eu estava planejando o meu livro para ser isso, sem saber, eu não sabia. Eu tinha a mínima ideia. Aí, meio sem querer, eu tive que formatar ele, meio que... Porque o primeiro capítulo tinha 13.000 palavras. Eu cortei o primeiro capítulo, tô cortando na verdade ainda, tá com 6 capítulos. Vai até uns 8. Vai dar uns 8. O que era 13.000 palavras vai virar 8 capítulos. Era um capítulo de 13, vai virar 8 capítulos de 1.600, 500. Média, pouco menos na verdade. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Eu comecei a escrever a B9, aí eu publico um capítulo de 1.500 aqui no Wattpad, no Illusia, eu vou falar com a galera do Illusia. Vou publicar aqui também, aliás, já publiquei um primeiro aqui no Pirate. Publicar mais adequadamente no Wattpad, vou publicar aqui no Spirit Fanfics. Publico também aqui na galera que é totalmente... Aqui é totalmente fanfic. Fanfic é o quê? Você pega um personagem cânone, Naruto, Bleach, Supernatural, uma série, uma banda, não sei, e faz um fanfic. Uma história paralela, um easter egg, que não tem nada a ver com a história principal. Não é cânone, é totalmente paralelo. Aí você se inspira. É meio plágio um pouco, mas tudo bem. Então você pega aqui o Plus Fiction, também publico aqui as histórias. Aqui tem história de tudo. Tem história mais 18, história sei lá o quê. Diversidades, tá? Eu tô entrando no universo deles. Eu tô há um mês e eu fui descobrir isso aqui há pouco tempo, eu não sabia, tá? Eu tô aprendendo enquanto eu tô literalmente publicando. Aqui no Spirit também tem uma galera bem conceituada. Tem um livro que tá sendo publicado agora. A mesma coisa acontece aqui, aqui vai ter fanfiction também, tá? Tem os romances populares aqui, né? Tal, fantasia, drama. Também é tudo web novel, no geral é web novel. Dificilmente tem um romance aqui. Aí você pega aqui, por exemplo, voltando lá pro grupo do Discord. A Eternidade de Ana, a escritora, tá publicando um livro físico agora. Geralmente de editor e tal, assim, mó legal, bacana pra caramba. Você pode financiar a obra e tal, dar dinheiro pra galera poder escrever e se manter. Ela trabalha, ela mora aqui na região de Grande São Paulo, ela trabalha o dia inteiro, daí ela escreve um capítulo ou outro, e o texto dela é interessante. Mas também é um texto... Tem o web novel, bem esquemado, ela tá revisando e tal, né? E também tem que ser acessível e tem que ser constante a publicação. Ela tá aqui publicando desde, olha lá, primeiro livro, o livro é gigantesco, tá? Desde 2000, ela é mais recente, né? 2025. Mas ela tá agora aqui em 2026. Terceiro livro já, não sei, nem sei qual capítulo tá. Capítulo 300, não, 258, 252, no capítulo dela. 16 do 3, também 17. Ela publicou ontem o capítulo. Tem 947 palavras. É um capítulo curto, bem curto mesmo, até menor de 1.000 palavras, então é bem curtinho. Mas que ela tá revisando o primeiro livro e tal, não sei quantos capítulos tem o primeiro livro, não sei quais as páginas, como é que tá o esquema, que eu não pesquisei direito. Mas ela tá lá revisando, fazendo esquema e tal, esse tem 2.000 palavras, o outro tem mais uma quantidade certa, ela fala que dá prévia e tal, que tá revisando. A história dela é totalmente amparada em São Paulo, depois vira Isekai, né? Vai para o mundo da fantasia, a personagem dela é imortal, é bem interessante, mas é web novel, ó. É uma web novel, precisa ler numa tacada só. Tá, isso aqui é o que você entende, então. E tem que ter sempre um destaque ali, um começo, meio e fim, e um gancho. Eu fazendo a mesma coisa por tabela? Sim, eu tô fazendo a mesma coisa por tabela. Se eu pegar meu documento aqui, meu livro, tá? Tá aqui no oficial, ainda não tá, o outro já tá em outra pasta, outro lugar lá no Drive. Mas aqui tá indo com 13.000 palavras num lugar só. Tô revisando e tal. Tá totalmente web novel. Tá com gancho, sei lá o que, tá no formato 3, 4 linhas. Aqui no livro, no formato do Drive não dá pra pegar. Mas isso aqui, ó, são 3 linhas, vai virar 2. Ou 1 linha. Tá? É 4 linhas, vira 2. Por quê? Porque aí no formato aqui de publicação do Illusia, que é grande, tá? Ou mesmo aqui em outros locais, que também é grande, o texto ele dá uma
dispersada. Fora que o meu monitor também é um monitor wide, né? Aí complica mais ainda. O monitor um pouco mais coisadinho assim é mais de boa. Mas tudo isso é o quê? Isso é web novel. Eu fui descobrir o web novel 3 semanas atrás. Eu nem sabia o que era isso direito, porque eu nunca li um web novel, eu nunca fui atrás, cara. Eu tava descobrindo isso enquanto eu tava escrevendo. Porque eu fui ver o texto e falaram que meu texto ele tava muito truncado, em algumas coisas assim, e daí eu fui ver os textos de web novel, fui estudar, né? Tava estudando. E não estudando só novel também, estudei livro também. Peguei aqui, ó, aqui tem Game of Thrones. Opa, lugar errado. Game of Thrones, PDF, opa aí. Achei na internet pra estudar. Tem o livro na prateleira, tá? Tá na prateleira, mas tava estudando e tal, nunca li direito Game of Thrones. Dando uma olhada como é que é o formato, pontuação, como é que escreve, como é que é a narrativa. E não tem nada a ver com web novel. É totalmente outro universo. Web novel é total gancho de anime. Por eu ver anime o tempo inteiro, eu sei como faz. Totalmente intuitivo. Totalmente intuitivo. Eu nem sabia o que eu tava fazendo. Totalmente intuitivo. Ou seja, eu acabei caindo no web novel, por tabela, porque eu sou uma geração Z, entre aspas. Eu tô acostumado com esse ambiente de mídia social. Com esse ambiente de tempo pontual. De coisas densas não, bem aparadas, né? De coisas bem regimentadas segundo essa regra aí de 3.000 palavras no máximo, tá? Então é isso. Isso é web novel. Eu descobri que era web novel recentemente e o meu livro agora é uma web novel por tabela também. Mas eu vou tentar no segundo capítulo fazer mais um romance. Porque eu tenho asco de texto, de parágrafo curto e eu tô puto com o meu texto por causa disso. Coisa minha. Não é crítica. Cada texto é um texto, mas eu gosto de texto pesado. Texto novel, texto romance. Essa é a minha vibe. Web novel pra mim é dar um mal-estar. Coisa minha. Mas esse aqui é um vídeo mais pra apresentar web novel e tal, o que é web novel. Aí apresentei um monte de coisa por tabela, né? É um tutorialzinho, tá? E aí joguei o Discord da galera, joguei ali os exemplos de texto. Fiz propaganda pra galera, se quiserem ler também o texto deles. Eu leio alguns, eu leio uns parágrafos, uns capítulos, pra ter uma experiência ali de leitor. Não dá pra pegar o livro inteiro e ler que eu não tenho tempo, mas... desculpa, foi mais pra aprender mesmo. Não foi pra mimetizar a estratégia. Não foi pra curtir e apreciar a obra, desculpa, foi mal. E eu também posso não ser apreciado por vocês. Tudo bem, não tem problema. Tá? Tô escrevendo como vocês, mas estamos desamparados. Ilhas isoladas no universo complexo. Foi mal. Mas enfim, isso é web novel, tá? E eu descobri que eu faço web novel um mês atrás. É isso. Desculpa aí, o vídeo ficou bagunçado e longo. Tá meio caótico. Mouse aí não era pra ser tão complicado. Mouse aí, desculpa aí. Até depois. Não vou editar isso que acho, eu vou editar um pouquinho talvez. Valeu aí pela presença. Se curtiu o vídeo, inscreve no canal, curte, compartilha, interage, comenta. Tamo aí pra debater. Tá? Desculpa aí o caos não proposital. Falou, Zé. Até a próxima.